Uma honra estar aqui nessa noite, nessa casa. É bom rever os amigos de ministério e entendemos que cada um está caminhando em uma configuração e as coisas não têm sido fáceis, mas também não têm nos desanimado. Eu acredito que nós estamos nos aperfeiçoando para aquilo que está por vir na nossa vida. Não sei se é a mesma impressão que vocês têm aqui, mas Deus tem falado e feito grandes coisas em nosso meio. Eu acredito que esse tempo que a igreja está vivendo é o tempo que a igreja está voltando de novo para a palavra. E isso é bom, porque eu não sei se vocês também entendem como eu entendo, mas algumas coisas foram desarmadas meio que na marra. Algumas coisas que estavam sendo construídas tiveram que parar, e outras na verdade tiveram que até ser arrancadas na verdade. Eu acredito que isso tem muito a ver com o mover do Espírito. Eu acredito que o Senhor está mexendo muito na nossa capacidade. É isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Eu quero falar sobre o nosso comportamento e quero falar um pouco também sobre a nossa realidade. Estar aqui hoje para nós é um prazer. Não é apenas uma oportunidade. Pregar, a gente prega na igreja, mas a gente entende a movimentação do corpo. Nós não somos filhos de uma placa, somos filhos de um grande rei. Amém? Nós somos filhos de Deus e servos de Jesus. Quem acredita nisso? Então, eu costumo falar isso na igreja, que existem muitas pessoas que estão dispostas, mas poucas pessoas estão disponíveis. Nem todo mundo que está disposto está disponível. Quando você percebe que alguém está disposto e não está disponível? Quando você o solicita. A impressão que dá é que servir é um fardo. Não, irmão, é uma oportunidade mesmo, é um prazer. Amém? Então eu já venho de uma época que quando o meu pastor ele pensava em falar, eu já dizia assim. Então, para mim, eu sei que cada um tem o seu nível de caminhar. Para mim, o não está fora de cogitação quando Deus fala. Eu prefiro optar pelo eis-me aqui primeiro, independente do que vai acontecer depois. Amém ou não? Eu vi o pastor aqui falando, paz do Senhor, Pastor Porto. Glória a Deus pela sua vida, bom te ver. Bom ver também a sua esposa, bom ver todos os irmãos que estão aqui. Hoje também eu vim com a minha segurança, minha esposa, minha pastora também. Não vou chamar de mãe, senão depois em casa complica, né? Mas esse ano a gente já fez 24 anos de casado. Ano que vem a gente está caminhando para os 25 anos de casado. Glória a Deus ou não? E hoje em dia você ter uma aliança de 25 anos quase já não é brincadeira. Acho que os casados que estão aqui podem falar melhor do que eu também, né? E o Senhor tem sido bom, tem sido generoso conosco. Eu não estou muito preocupado, irmão, se vai dar tempo de terminar. Se não é tempo de terminar, não tem problema. O importante é que aquilo que seja construído em você perdure. Investimento em tempo de crise. A Bíblia fala, pastor Alexandre, de uma visão que Faraó teve das vacas gordas e das vacas magras. Então dá-se a entender que quando chegou às vacas magras, o que antecedeu as vacas magras foi o quê? As vacas gordas. E as vacas gordas representam o quê? Um momento de quê? Um momento de fartura, um momento de abundância. E quando chega então as vacas magras, quem sobrevive? Aqueles que souberam administrar o período das vacas gordas. Então eu entendo com isso que eu estou falando para você o quê? Que o reino de Deus, ele é administrativo. O reino de Deus, irmão, não é algo fictício. O reino de Deus, ele está em 3 aspectos. Ele está dentro de nós. A Bíblia fala que ele é aparente e é um reino que há de vir. Então como que eu sei que eu estou fazendo parte de um reino? Quando eu estou aprendendo a governar aquilo que está nas minhas mãos. E quanto mais você vai amadurecendo em Deus,
mais disponibilidade você vai tendo, mais favor você vai tendo. E eu vou te falar algo muito interessante: o desejo de Deus é disponibilizar tudo na mão dos seus filhos. Mas que tipo de filhos? Filhos que saibam administrar os negócios do seu pai. Eu achei interessante, estava vendo uma ministração do Dr. Miles Moore, é um dos mentores que eu gosto muito de ouvir. E ele disse que quando o filho pródigo voltou para casa, e o pai colocou a vestimenta, colocou as sandálias nos pés e colocou o anel na mão, o anel na mão representava um direito legal de administrar as coisas do pai. Olha que interessante isso. O filho, quando sai da casa, ele sai da casa com toda a herança, com metade da herança, com toda a parte dele. E dias depois ele se perde, ele não consegue administrar aquilo que lhe foi dispensado. Quando ele volta para a casa do pai, a primeira coisa que se dá é o quê? Ninguém vai mais a confiar em mim, porque eu demonstrei o quê? Que não sou um bom administrador. Mas o pai disse: coloque então um anel na mão dele, para que ele saiba que o meu amor ainda está sobre a vida dele, ele vai poder ainda administrar as minhas coisas. Irmão, você entende isso que eu estou falando ou não? Eu não estou falando algo fictício para você, algo que vai acontecer amanhã, é algo que está acontecendo agora. Sabe quem está sobrevivendo agora nesse período que nós estamos vivendo? É quem aprendeu a administrar as coisas do pai, porque o pai continua abençoando ainda os filhos. Amém, irmão? Não? Eu sei, irmão, que há uma necessidade muito grande da gente falar na igreja sobre recursos. Há uma necessidade muito grande da gente ensinar as pessoas a contribuir. Você sabia que a primeira vez que a Bíblia fala e faz uma alusão do dízimo, pegando um gancho no que o pastor disse, não é do homem para Deus, mas é do homem para o homem. Abraão pagou o dízimo a quem? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Senhor. Até aquele dia, Abraão só edificava altares de adoração, mas ele não podia edificar altares de sacrifício. Quando ele dizima na vida de Melquisedeque, e olhe lá, a Bíblia fala que foram despojos do quê? De 4 batalhas que ele venceu. Ele levou o dízimo de tudo e entregou a Melquisedeque. Ou seja, não foi do homem para Deus, mas foi do menor para o maior. Porque você só investe naquilo que você acredita. Eu vou repetir: você só investe naquilo que você acredita. E quando você acredita, o seu carro está à disposição, a sua impressora está à disposição, a sua vida está à disposição, os seus recursos estão à disposição. Tudo que você tem é seu, lembre-se disso, até Deus pedir. O dia que Deus pedir, aquilo que está na sua mão já não é mais seu. Por isso que Jesus disse: vai lá e me traga o jumento. E quando o dono do jumento exclamar, vocês vão dizer o quê? O Senhor. A palavra Senhor significa o quê? Dono. O Senhor está precisando dele. Tudo que você tem é seu, até Deus pedir. Então, quer um conselho? Libere logo aquilo que não é seu, porque Ele quer que você aprenda a administrar com aquilo que você acha que é seu. Você percebeu? Eu não sei se isso acontece, acho que isso acontece mais pro lado da Vila Natal, que parece que o tempo das vacas magras são eternos. Irmão, a fé, ela é real. E quando a Bíblia fala que é para nós chamarmos à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, eu acredito que isso ainda é possível nos dias de hoje.
Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o menor paga ao maior. Então você imagina, se Abraão é o pai da fé, quem era Melquisedeque? Porque o dízimo sempre se paga para o maior. Então quando eu devolvo o dízimo, eu reconheço que quem está recebendo é maior do que eu. Naquele dia, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, destravou um ministério na vida de Abraão. Deus nunca pediu filho a Abraão até aquele dia. Quando ele pagou o dízimo a Melquisedeque, aí Deus falou para ele: vem e agora oferece o teu filho em sacrifício. Por quê? Porque o recurso financeiro, o dízimo, tem poder de destravar ministérios na nossa vida. Tem muitas pessoas que estão travadas por causa disso, irmão. São recursos que são coisas que parece que não tem a ver, mas tem. Você está disposto e disponível, sim ou não? Eu estou disposto, irmão, e estou disponível. E se o Senhor falar, eu não penso duas vezes. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eu tenho algumas coisas para falar hoje para vocês. Eu queria falar sobre capacidade, porque eu não sei se você percebeu, mas essa pandemia, ela trouxe muitas coisas aos nossos olhos, e aos meus olhos principalmente, ficou muito patente uma coisa: aqueles que a gente achava que eram, não são, e aqueles que a gente achava que não era, passaram a ser. Parece que essa configuração é Deus mexendo com a igreja. A gente está vendo o inimigo se levantando, eu estou vendo Deus mexendo na igreja. Eu estou vendo Deus movimentando a igreja. Eu estou vendo Deus falando assim: ó, você é capaz de me adorar nessa configuração que está agora? Olha, irmão, é tão forte isso. Deus está mudando a nossa realidade. Ó, Deus está mudando a nossa realidade, mas a nossa adoração não mudou, ela continua ainda sendo a mesma. Deus está mexendo, irmão, em nós. Deus está mexendo. Deus mexeu na nova história. Deus está mexendo na koinonia. Deus está mexendo na igreja em todo o planeta. E você percebeu que os adoradores permaneceram e permanecem e vão permanecer? Amém ou não? Então você pode dizer comigo: Deus está mexendo no meu comportamento para mudar a minha realidade. Pegou ou não? Deus está mexendo no nosso comportamento, mas para nos levar aonde? A uma realidade. Irmão, seja sincero, tinha muitas pessoas que estavam se achando, não estavam? Tinha muita gente que estava achando que não precisava nem mais de Deus para o culto rolar. Não precisava, porque aprendemos a cantar, aprendemos a tocar, aprendemos a tudo, aprendemos a organizar. Aí Deus pega e fala assim: então vamos mudar a configuração. Aí fala: agora não dá, né? Porque agora não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. E os adoradores continuam adorando ao Senhor em espírito e em verdade, amado. Deus está mudando o nosso comportamento para nos levar à nossa realidade. Sabe qual que é a sua maior luta? A sua maior luta, olhe bem que você vai ouvir, a sua maior luta é contra você mesmo, na versão que você é agora, com a versão que Deus preparou. Eu vou repetir de novo: a nossa maior luta é contra nós mesmos, na versão que nós estamos hoje, com a versão que Deus programou para que nós fôssemos, que Ele planejou para que nós fôssemos. A gente achava que precisava de um monte de coisa para eu, que parece que o dinheiro ficou curto, mas a provisão aumentou. Quem percebeu isso? Porque a gente acha que Deus abençoando é só quando a gente está no azul, e às vezes Deus usa pessoa para nos abençoar, e aquilo que nós estamos recebendo é muito maior do que aquilo que podíamos comprar, mas não, a gente quer comprar.
o recurso financeiro diminuiu e a provisão aumentou. Sabe na vida de quem que aumentou a provisão? Na vida de quem continua grato, da mesma forma que era antes. Aí você entende agora, é poético você falar, aprendi a ter muito, mas aprendi a ter pouco, aprendi a ter fartura, aprendi a ter escassez. É até poético falar isso, irmão. Vai viver isso na prática, vai para a prática para você ver. Aí para a prática, irmão, parece que acaba a espiritualidade. Não, irmão, é Deus mexendo em você. Ele está mexendo no seu comportamento, porque Ele quer te levar você para uma outra realidade. A minha cabeça de hoje não é a mesma de antes da pandemia. Eu estou pensando diferente, eu estou agindo diferente, eu estou me movendo diferente, porque eu não deixo as coisas me mudarem. Eu aprendi a mudar as coisas que estão diante de mim. A Bíblia fala que quando Abraão chegou na terra que Deus disse que ele iria chegar, terra essa chamada Canaã, Gênesis 12, acho que fala sobre isso. A Bíblia fala que quando Abraão chega em Canaã, não tinha uma terra que manava leite e mel. Era o deserto de Canaã. Deserto de Canaã. Aí quando você vê Moisés mandando os espias, e os espias trazem a notícia da terra e dizem: nossa, Moisés, a terra realmente ela é farta, a terra realmente mana leite e mel. Porque a geração posterior não viu a terra como era antes. Porque Deus levou um homem, irmão, que o leite e o mel não vinham da terra para ele, vinham dele para a terra. Sabe quem são essas pessoas? Transformadores de ambientes. Talvez você é um transformador de ambiente e você nem sabe. Você está querendo que as coisas mudem do lado de fora, e muitas das vezes Deus está falando: libera o que está dentro de você, que as coisas de fora vão começar a se submeter. Sabe como é que se chama isso? Governo, reino. Reino é o que? Governo. E quando a Bíblia fala de governo, sabe o que ela está querendo dizer? Governar coisas, não pessoas. Pessoas não, a gente não governa, pessoas a gente conduz elas. Por isso que eu não sou dono de ninguém, ninguém aqui é dono de ninguém. Nós somos filhos de um grande rei, amém, amados. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Isso é muito louco. A minha maior luta é comigo, na versão que eu sou hoje, com a versão que Deus pensou e sonhou. Aleluia. Davi, ele foi ungido a rei, mas quando ele entra no palácio pela primeira vez, ele não entra com uma coroa. Ele entra com uma harpa. Ele foi ungido a rei, e a primeira vez que ele entra dentro do palácio, ele não entra, irmão, com uma coroa. Ele entra com uma harpa. Isso não é muito louco? Ele entrou com uma harpa. Sabe o que isso estava querendo dizer? Davi estava fazendo um estágio antes de assumir quem ele era. E nós não somos bons no estágio, porque o estágio não tem nada a ver com a sua realidade. Davi entrou como arpista, mas aos olhos de Deus ele já era rei. Detalhe, como arpista, ele fazia com excelência. Aqui que está o X da questão. É quando eu faço aquilo que está fora com excelência, tão bem feito, que quem olha fala, ele deve amar o que ele está fazendo. É fazer o que eu não gosto de fazer com tanta excelência,
até você aprender a gostar. Sabe como é que se chama isso? Mudança de comportamento. Quando Davi acessa o palácio, ele não acessa com uma coroa, ele acessa com uma harpa na mão. Ele estava treinando ali, irmão. Anos depois ele assumiu o trono, mas primeiro ele entrou como arpista. Ele foi bom no estágio, antes de assumir a posição que Deus falara que ele iria assumir. Quando o pastor falou aqui, parece que até que a gente combinou, ele falou: quando você não entender, faz do mesmo jeito. Por quê? Porque quem está mandando você fazer é quem já entendeu. Jesus disse o quê? O que eu faço agora, vocês não vão entender, mas vai entender quando? Depois. Aí ele fala assim: assim como eu fiz, eu quem? Eu que entendi, assim como eu fiz que entendi, façai vocês que não estão entendendo. Porque vai chegar um momento de tanto você fazer, você vai entender. E quando você entende, você desfruta dos benefícios daquilo que você faz. Porque trabalho sem destino, até Faraó deu, irmão. Faraó deu trabalho para o povo, mas sem destino. Deus não. Ele quer que você faça até você entender. Deus não quer escravo. Deus quer que os seus filhos o sirvam. Então a bênção de Deus não está no lugar, está em você. Amém? Por isso que Deus está mexendo no seu comportamento. Por isso que Deus está mexendo no nosso comportamento. Porque está querendo nos levar para onde? Para a nossa realidade. Eu falei que ia falar agora aqui sobre capacidade, irmão. Isso aqui é contraditório para algumas pessoas. E eu só quero ser bíblico, eu não quero ser aqui um argumento humano. Mateus 25, está aberto aí ou não? Folheie comigo aí, até o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Amém, irmão? Mateus 25. Quem já escutou essa frase aqui, ó? Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem já escutou essa frase? Ela é um chavão, não é bíblica. Mas Deus pode capacitar? Sim ou não? Claro que sim. Só que o perigo de você ouvir essa frase é esse: se é Deus então que me capacita, então eu preciso fazer o quê? Nada. E as pessoas estão levando a sério isso. Oh, alguém entendeu ou não? As pessoas estão levando a sério essa questão. Já que é uma vez, eu vi até camisa escrito. Eu já vi algumas camisas que Deus não escolhe capacitados. Aí ele vira, mas capacita os escolhidos. Ó, e tem um monte de exclamação. Não é bíblico. E aí agora você vai entender o porquê que Deus mexe com o meu comportamento. Porque o meu comportamento sendo mexido, ele treina a minha capacidade. José, antes de governar o Egito, ele teve que aprender a governar na casa de Potifar. Não era o que Deus disse, mas era o estágio dele. Saiu da casa de Potifar, teve que aprender a governar onde? Na prisão. Não era o que Deus disse, mas estava sendo excelente no estágio, até assumir a posição que Deus disse. Você está achando que José caiu de paraquedas no governo, irmão? Não, ele foi treinado para estar ali. Então eu olho para toda a situação que está acontecendo como que uma escola de treinamento pessoal de Deus. Uma escola onde as pessoas não vão te ajudar,
Uma escola onde você vai procurar suporte, você não vai encontrar. E quando você fala, meu Deus, ninguém me ajuda, o Senhor está falando, mas eu continuo mesmo, ainda sou na tua vida. Quem aqui assistiu, não é da minha época, mas quem que assistiu Karate Kid? O primeiro. Não é da minha época, tá, irmão? Só estou falando. Qual que era o desejo do Daniel San? Aprender a lutar. Aí ele encontra lá um japonês e ele fala, o doutor, é da sua época, não é da minha, desculpe, estou brincando, Sr. Miyagi. Ele fala, Daniel, eu vou te ensinar a lutar. Pega o kimono. Pega o quê? Pega a lixa. Não, eu quero lutar. Pega a lixa. Pinta seca. Eu quero lutar, minha. Até o estágio que você faz para Deus não é do seu jeito, é do jeito dele. Deus está observando mais na sua excelência, naquilo que você não foi chamado para fazer, do que naquilo que você foi chamado para fazer. Você tem que ser bom, sabe aonde? Aonde ninguém está te vendo. Porque se você for bom aonde ninguém está te vendo, você está preparado para Deus te colocar em qualquer vitrine, meu amado. Porque você não vai se exaltar, a honra continua sendo dele. Meu Deus. Está lá, vai aprendendo. Parece que está sendo enganado. Aí chega um momento que ele estoura. Chega, não quero mais esse negócio de lutar. Quando ele olhou, ele reformou a casa do japonês, pintou tudo, estava tudo zerado. Aí ele falou, você está preparado agora. Deus está te preparando e você nem sabe. As armas que Ele está te dando hoje parecem coisas que não tem nada a ver. Quando, não, seja sincero, irmão, eu me converti em 94, quando que em 94 nós imaginávamos que poderia um dia nós estar ministrando para uma câmera e pessoas lá de casa assistindo nós em tempo real? Fala para mim, quando isso? Mas estávamos sendo treinados em uma época onde as pessoas davam totalmente descrédito. Não é o nome da igreja que faz um ambiente se submeter, é o tanto que você tem de Deus na tua vida e o tanto que Ele tem de você com Ele. Está entendendo? Não está relacionado apenas o quanto você tem de Deus, mas é o quanto que Deus tem de você. Porque eu quero me encher de Deus. Para que você quer se encher dele? Porque só tem um propósito para Deus te encher, para Ele te usar. Senão não tem sentido Deus te encher. Então Deus não escolhe capacitados, mas capacita escolhido, tá bom. Mas a Bíblia fala que quando Nabucodonosor fez o primeiro concurso público, ele falou assim, ó, vão dentre os filhos de Israel e me escolham homens capacitados. Capacitados. Aí ele vai lá para a multidão, vai para o povo e traz 4. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Os 4 jovens capacitados do povo de Israel. Irmão, se Deus fosse fazer hoje algo parecido com isso, hoje no Brasil, que lugar que nós ficaríamos, será? Se ele não fosse olhar a gente por habilidade, mas por capacidade. Eu vou falar isso mais para frente, porque a capacidade não está apenas no que você faz, mas está no que você se desenvolver pelo lado de dentro, o que você se tornou pelo lado de dentro. Porque eu só externizo aquilo que eu sou do lado de dentro. Porque se aquilo que eu estou falando não está do lado de dentro, então aquilo que eu estou falando é fictício. Que ranking será que a gente ficaria? Qual ranking será que a gente ficaria?
Será mesmo que Deus não escolhe capacitados? Quando Jetro aconselhou Moisés: Moisés, ó, prepara aí, porque desse jeito não dá, a multidão é muito grande, você vai enlouquecer. Vai e escolhe homens. Jetro disse isso: homens capacitados, homens que saibam governar, homens que saibam aconselhar, homens que sejam capacitados. Como que eu desenvolvo a minha capacidade? Quando eu começo a mudar o meu comportamento. O seu comportamento hoje tem muito a ver com o que Deus vai fazer na tua vida. Porque ainda que eu esteja diante de um cenário que diga não, eu vou me comportar como se já aconteceu. A Bíblia fala que aconteceu o que quando Miriam, não é minha esposa não, tá? O que aconteceu quando Miriam, o que Miriam fez quando o povo atravessou o mar lá e estava todo mundo do outro lado? Miriam dançou. Dançar do outro lado não é tão difícil. Deus está procurando aqueles que estão dispostos a dançar antes do mar se abrir. Está disposto a dançar antes do mar se abrir? Porque dançar antes do mar se abrir indica que você acredita, que não sabe de como vai acontecer, mas esse mar vai se abrir. Isso tem a ver com o meu comportamento. A gratidão, irmão, gera multiplicação. Irmão, essa palavra me agarrou nesse ano 2020. Me agarrou assim com força. Por quê? Porque aonde tem gratidão tem multiplicação. Do outro lado, aonde não tem gratidão, gera escassez. Jesus, quando ele pegou os pães e os peixes e levantou, o que ele disse? Ele disse: Pai, multiplica. Ele falou o quê? Pai, te dou graças. E quando ele fez os discípulos servir a multidão, escute isso: quem ia servir não tinha que voltar até ele para falar: levanta de novo e agradece. Porque aonde tem gratidão, tem também multiplicação, meu amado. Eu tenho vivido esse tempo de multiplicação, porque Deus mexeu primeiro no meu comportamento. A minha responsabilidade não diminuiu, aumentou nesses dias. Quem está disposto a governar, tem que estar disposto a ser bom nos estágios da vida. Quem trabalhou aqui em empresa, quem está me assistindo em casa também, sabe muito bem o que eu estou falando. Estagiário em empresa, que moral que tem? Quando o cara entra numa empresa, aí fala: ó, vai chegar aí um estagiário. O pior serviço manda fazer quem? Estagiário não tem os mesmos direitos, não é assim ou não? Se tem transporte coletivo, o estagiário não tem, às vezes não pode nem comer na empresa. Por quê? Porque ele é um estagiário. Eu trabalhei numa empresa, Suzana, eu falei isso lá na igreja. Eu entrei lá como contratado, ou seja, eu tinha data para entrar e data para sair, e a empresa não efetivava. E todo dia, irmão, todo dia, quando a van levava a gente para a empresa, uma enviada, não sei de quem, irmão, sentava do meu lado e falava: eu não sei porque que a empresa permite contratado andar na van. Todo dia. Vocês não comem na empresa também não, né? Eu falo: porque nós não é gente? Ah, mas eu não concordo com a empresa. Eu vou mandar um e-mail para o RH, porque contratado tem que pegar ônibus. Irmão, isso aí foi 9 meses. Sabe que é 9 meses se eu vi isso aí de uma pessoa? Aí teve um dia que eu não aguentei, irmão. Ela falou assim: de novo os estagiários estão na van? Eu peguei e falei para a senhorita: o negócio é o seguinte, eu não sei quantos antes de mim a empresa demitiu, mas o meu caso vai ser diferente nessa empresa. Sabe quanto tempo fiquei lá? 7 anos. Porque quando você trabalha com excelência,
aonde as pessoas estão desacreditando de você, você está treinando para subir num nível muito mais elevado que você está. Gideão, quando malhava trigo no lagar, e o lagar era o lugar de amassar uva, malhando trigo lá, o lugar era impróprio, mas ele fazia com excelência, de tal modo que quando Deus olhou para ele, disse o que para ele? Varão valoroso. Porque você tem que ser bom para fazer, irmão, até nos lugares impróprios. É não enxergar a dificuldade, irmão. A gente enxerga a dificuldade por causa de tudo. Irmão, toda ideia vai ter alguém que vai enxergar o lado ruim. Quem já percebeu isso aqui, ó? Alguém dá uma ideia, alguém vai falar assim: mas isso aqui não vai dar certo. Aí alguém dá uma outra ideia: não, mas eu acho que assim não vai dar. Irmão, tem gente que parece que ele é perito em encontrar defeito. Irmão, toda ideia vai ter os pós e vai ter os contra. Quer saber se vai dar certo? Bota em prática e faz. Mas faz com excelência. Faz com alegria no coração. Faz como se fosse para o Senhor. É para Ele que eu estou fazendo. Eu vou varrer o chão dessa igreja. Eu vou fazer a melhor faxina. Não para disputar com quem limpou antes de mim, ou com quem vai limpar depois, porque eu estou fazendo para o Senhor. Amém, irmão? Mateus 25, 15. Pastor Alexandre, acaba 9 horas, né? Acaba às 9? Tá bom, eu vou encurtar aqui. Mateus 25, verso 15. Meu Deus do céu. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu quantos? 1 talento. Vírgula. O que está escrito depois da vírgula aí? A cada um. Isso aqui não está na lei, está na graça. A cada um, segundo a sua capacidade. O que você está recebendo hoje é de acordo com a sua capacidade. Se Ele estiver mexendo no meu comportamento, é porque Ele está preparando a minha capacidade, porque Ele quer continuar investindo na minha vida. A um deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade. Viajou, quando volta ele pede conta daquilo que foi dispensado. E o mínimo, irmão, escute, o mínimo de quem faz com excelência é multiplicar aquilo que foi confiado na mão. Você está vivendo um tempo de multiplicação? Porque aqui a parábola está falando o quê? Que quem recebe o talento, multiplica ele. Se trabalhar com excelência, multiplica ele. Na parábola aqui, está falando o quê? Quando o dono volta, ele volta pedindo conta. E o que tinha 5, granjeou, trabalhou, investiu. E quando ele apresentou o que foi confiado na mão, ele falou: o Senhor me deu 5 e eu estou entregando quanto agora? 10. Qual foi a frase que ele ouviu? Servo bom e fiel. Bom, ele está falando no serviço. Fiel, está falando no caráter. Pegou ou não? Bom por quê? Porque ele concluiu aquilo que ele começou. Irmão, seja sincero, se nós for fazer uma lista das coisas que a gente começa e não termina, essa lista quase não vai ter fim. Porque aqui o bom é aquele que concluiu aquilo que ele começou. Servo bom e fiel. Foste fiel aonde, irmão? Então peraí, vamos lá. Se a Bíblia fala que foi fiel no pouco,
Por que a gente fala que não pode ser mais útil se o que a gente tem é pouco? Se o texto está dizendo que exatamente a fidelidade não começa no muito, ela começa onde? No pouco. Ser fiel no pouco é isso aqui, ó, é você entrar numa plataforma elevatória. Isso é ser fiel no pouco. Você está sendo fiel no pouco, e Deus está te elevando, porque Ele está falando o quê? Foste fiel no pouco, no muito. É você que chega? Eu te colocarei. Repita comigo: Deus só pode colocar no muito quem é fiel no pouco. Quem está me entendendo? Ele só pode colocar no muito quem é fiel no pouco. E aí o que tinha dois foi fiel no pouco, foi colocado no muito. E o que tinha um enterrou. Ou seja, ele colocou na terra. A terra não governa aquilo que Deus colocou em você, é você que governa aquilo que Deus colocou na tua mão. Ou seja, não adianta eu jogar minha responsabilidade de governo em outra coisa. Você é responsável pelo governo da tua vida. Então hoje você está vivendo o que? Exatamente o que você crê acerca de Deus, acerca da sua palavra. Hoje você é a realidade que você sempre foi. Porque o dinheiro não muda pessoas, irmão. Ele revela quem elas são, é totalmente diferente. Pegou ou não? Por que eu não tenho dificuldade, irmão, de ter muito? Porque eu aprendi a ser fiel no pouco. Mas o que acontece? Não, eu não posso. Sempre, isso aqui, ó, eu não posso porque é pouco. E a gente é espiritual. Não, realmente, irmão, não pode, tadinho, é pouquinho, né? Não, irmão. Não tem tadinho no reino de Deus, não. Tem filhos obedientes ou não obedientes. Olha lá, Elias. Vai lá, que eu ordenei que uma viúva pobre te sustente. Uma viúva o quê? Pobre te sustente. Se fosse hoje, você imagina o pastor da igreja chegando para a irmã mais simples da igreja e falando: irmã, Deus mandou você me sustentar. O que a igreja ia falar? Seja sincero, o que a igreja falaria hoje? Meu Deus do céu, mas não era uma ordem de Deus? Eu não quero ser obstáculo para as grandes coisas que Deus está querendo fazer na vida dos seus filhos. Eu quero ser fiel e pontual naquilo que Deus está falando. O que tinha um pegou o talento e enterrou. E a Bíblia fala que ele foi lançado nas trevas exteriores. E aqui eu encerro, irmão. Tenho só 7 minutos. O que eu quero falar para você nessa noite é isso que você acabou de ouvir agora. A única forma de Deus, nós estávamos em Taubaté há 2 semanas atrás, e foi cantado um louvor lá interessante que eu fiz questão de anotar. Só essa frase: Deus arranca o meu coração e me dá um coração igual ao teu. E quando a gente fala de coração, não está falando de bomba sanguínea. A gente está falando de mentalidade. Isso é possível acontecer. A única forma das coisas mudarem é quando aqui eu tiver uma renovação. É quando aqui eu começar a mudar. Quando você muda na sua mente, todo o seu corpo vai sofrer o impacto. Talvez Deus nos trouxe aqui hoje apenas para ouvir isso. Ele está mudando o seu comportamento para colocar você na realidade que Ele sempre quis colocar. Ele não está mandando você ser fiel no muito, porque talvez Ele saiba que é pouco. Então é por isso que Ele está falando essa palavra para mim e para você: seja fiel no pouco, deixa que no muito é eu que te coloco. Então eu vou continuar fazendo, ainda que eu não esteja vendo o resultado, eu vou continuar fazendo. Ainda que eu não esteja vendo, eu vou continuar fazendo. Tem pessoas que não acreditam, eu vou continuar fazendo. Alguns vão parar, eu vou continuar fazendo.
porque eu sei quem me chamou, meu amado. Eu encerro falando sobre isso. A Bíblia fala que Elias disse para Acabe: Acabe, sobe, come e bebe, porque eu ouço o barulho de uma abundante chuva. Ele disse que estava vendo? Ele disse que estava o quê? Ouvindo. Mas quando ele vai para o servo dele, ele não manda o servo dele ouvir. Ele manda o servo dele fazer o quê? Ver. E essa palavra tem muito a ver com os pais dessa casa. Se os pais dessa casa ouvirem, é porque os filhos vão. Eu vou repetir. Se os pais dessa casa estiverem ouvindo, os filhos vão começar a ver. Por que os filhos vão começar a ver? Porque Deus vai começar a trabalhar, sabe onde? No comportamento deles. O servo foi lá, obedeceu, foi lá, olhou para a banda do mar. Quando ele voltou, qual foi a resposta dele? Não vejo nada. Aí Elias falou para ele: não, você foi obediente, né? Então, fica quietinho aqui, vamos esperar mais um pouquinho. Elias falou o que para ele? Volta lá quantas vezes? 7 vezes. Volta lá 7 vezes. Porque ainda que você esteja obedecendo, escute isso, irmão, isso aqui pode ser pontual para mim e para você. Ainda que eu esteja obedecendo, não é do meu jeito, continua sendo do jeito dele. Até a forma que eu faço não é do meu jeito, é do jeito dele. Você foi lá, olhou, não viu nada? Não, não vi nada. Então pronto, volta lá 7 vezes. Irmão, imagine, foi uma, não viu, foi 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Que garantia tinha? Nenhuma. Mas tinha uma palavra liberada que ia acontecer. Irmão, você não caminha por garantia, você caminha por fé. Eu não caminho por uma garantia, eu caminho por aquilo que Deus está falando. Então, se os pais estão ouvindo, é sinal que os filhos vão ver. Mas os filhos caminham. Aí fala, não adianta, eu falei para você. E assim, ó, eu falei que não ia ter nada, mas está na segunda, sobe a terceira. Não vai dar, você vai ver, vai chegar lá, não vai ter nada. Ah lá, eu não falei para você que não ia dar nada? Porque a gente acha que é do nosso jeito, ainda é do jeito dele. Deixa eu falar uma frase para você que eu gosto de falar na igreja. Se é do seu jeito, é você que paga a conta. Quem entendeu? Se as coisas têm que ser do meu jeito, eu não posso cobrar nada dele. Se é do seu jeito, é você que paga a conta. Se for do jeito dele, é ele que supre todas as suas necessidades. Está entendendo? Suprir, não investir. Ele não investe na necessidade, a necessidade ele supre. Mas quando você tem obediência e propósito, aí ele começa a investir na tua vida. Porque o mínimo que ele te dá é um pouco. Para quê? Para que você seja fiel, para que você saiba que a fidelidade no pouco, ela vai te elevar para o muito. E quando eu estiver no muito, eu não vou me vangloriar. Eu vou saber que o lugar que eu estou tem a ver com a forma que eu fui no meu estágio. O seu estágio está denunciando quem você vai ser lá na frente. Se você acha que você está fazendo muito, Deus está falando para mim e para você isso. Para mim e para você. Você pode ser melhor do que você é hoje. Você está se dando, Deus está falando, você pode se dar mais. Você não está sendo enganado, você está sendo treinado. Você pode dizer isso comigo? Eu não estou sendo enganado, estou sendo treinado.
Eu sei que está todo mundo longe um do outro, né? Vira para alguém, aponta o dedão aí em riste e fala para ele: você não está sendo enganado, você está sendo treinado.